O primeiro livro de Mário Quintana é um livro de sonetos. Alguns, rigorosamente, dentro dos cânones do gênero, e outros com inovações que passaram despercebidas pelos críticos obtusos que falaram mal do livro porque era um livro de sonetos, gênero considerado pelos modernistas démodé e ultrapassado. Por que essa implicância dos modernistas com o soneto? Bom, o soneto é um gênero muito antigo que surge na Europa ainda na Idade Média e vai ter no poeta italiano Francesco Petrarca um dos seus maiores nomes. Da Itália, o soneto vai se irradiar por todo o mundo ocidental. Poucos serão os poetas ao longo da história que não fizeram pelo menos um soneto em sua vida. Por quê? Porque o soneto apresenta uma grande dificuldade técnica. Não são só 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Existe uma questão da proposição do tema, como esse tema é desenvolvido, tese e antítese. A chave de ouro, que é o último verso, o desfecho do poema no final do segundo terceto. A organização discursiva do soneto. Do ponto de vista métrico, o metro mais utilizado no soneto é o decassílabo. O decassílabo, tanto na sua variante heróica, que é com o icto na sexta sílaba, quer dizer, a sexta sílaba tônica, terceira, sexta, a décima é lógico, se a última sílaba é claro que ela é tônica. Terceira, sexta e décima, às vezes quarta, sexta e décima, segunda, sexta e décima. Mas o heróico mesmo, terceira, sexta e décima. O que os poetas acabaram ao longo do tempo é se preocupando mais com a sexta sílaba e o icto anterior, não necessariamente apenas na terceira. Esse é o heróico, verso heróico, que tem esse nome em alusão à poesia épica que utilizou como metro o decassílabo. Então, o decassílabo heróico em alusão aos épicos, à epopeia, né, os versos que falavam de heróis. E o decassílabo sáfico, que é a outra variante do decassílabo, que tem acentuação, quer dizer, os ictos na quarta e na oitava sílaba. Esse nome Safo vem da Grécia, da poetisa Safo, da ilha de Lesbos, antes de Cristo. Bom, comento isso porque na língua portuguesa, o soneto foi introduzido em Portugal no século XVI. Para ser mais exato, temos até um ano para isso, 1527, quando Sá de Miranda, que é o poeta a quem me refiro, né, nesse sentido, tinha ido à Itália, conhecido a medida nova, então chamada de medida nova, que é o decassílabo. Até então se fazia poesia em redondilhas, seja redondilha menor ou maior, e outras formas. É Sá de Miranda quem vai introduzir em Portugal o soneto e o verso decassílabo. Bom, Sá de Miranda faz isso em 1527. Camões era um bebê. Aliás, não se sabe ao certo em que ano ele nasceu. 1524, 1525, não sabemos ao certo. Mas é claro que Camões vai colocar todo mundo no bolso e vai se tornar o primeiro grande sonetista da língua portuguesa. Aliás, não tenho nada contra o Sá de Miranda, mas apareceu um gênio e aí os gênios eclipsam os outros. É a vida, é a roda da vida. E Camões foi o primeiro grande sonetista da língua portuguesa. E a partir de Camões, só que é claro, os sonetos de Camões só foram publicados de modo póstumo. Em 1595 vai sair a primeira edição
das rimas, que é o nome do livro, o nome que deram ao livro, né? Do Camões, Rimas. Então esse livro só vai ser publicado em 1895, após a morte de Camões. Veja, Camões morreu em 1580. Então apenas 15 anos depois de sua morte, 1595, vai sair a publicação desse livro Rimas. E de lá para cá, como eu disse, poucos serão os poetas que não se renderão ao charme do soneto. Então, Camões, no século subsequente, o Barroco, depois o Arcadismo. No Romantismo, poucos, mas haverá sonetos significativos no Arcadismo. E o soneto vai ter o seu grande boom no Realismo. E na vertente realista, tanto na França quanto no Brasil, que é o parnasianismo. Bom, aí isso aqui acabaria se tornando um episódio excessivamente longo e eu não quero fazer isso. Mas estou falando disso para contextualizar que no início do século XX, com o modernismo, as formas fixas de composição passaram a ser consideradas ultrapassadas. Então, o verso livre, sem rima, né? Então, fazer soneto no início do século XX, fazer soneto naquela época, era considerado algo anacrônico, algo fora de moda. Mas Quintana, pelo visto, não se importou com isso e, ousadamente, voltou para o clássico em 1940, publicando esse primoroso livro só de sonetos, A Rua dos Cataventos. Mas é claro, isso não significa que Quintana fosse démodé. A partir do livro subsequente, que é o livro Canções, o Quintana vai se voltar para outros formatos, não vai se prender ao soneto, ele não vai ser um poeta, né, fazendo alusão à música do Tom Jobim, ele não vai fazer um samba de uma nota só, não vai ser um poeta de um gênero só, ele vai fazer muito mais coisa, inclusive poemas em prosa. O livro Canções é um livro subsequente, e a partir do terceiro livro, então, o Quintana mostra toda a sua faceta moderna. Pois é, então se alguém de vocês que está me ouvindo achar esse episódio muito longo, peço que desculpem este velho professor que é, afinal de contas, uma pessoa apaixonada por poesia e acaba falando demais. De Mário Quintana, o soneto número 20 do livro A Rua dos Cataventos. Estou sentado sobre a minha mala, no velho bergantim desmantelado. Quanto tempo, meu Deus, malbaratado em tanta inútil, misteriosa escala. Joguei a minha bússola quebrada às águas fundas, e afinal sem norte, como o velho Simbá de alma cansada, eu nada mais desejo, nem a morte. Delícia de ficar deitado ao fundo do barco, a vos olhar, velas paradas. Se em toda parte é sempre o fim do mundo, para que partir? Sempre se chega, enfim. Para que seguir em pós das alvoradas, se por si mesmas elas vêm a mim? Que maravilha! Mário Quintana, eterno.